Oi, eu sou a Aline e esse é meu canal sobre Bullet Journal. Pro vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz o meu tema de junho. Tava meio indecisa, assim, eu nunca gostei de fazer temas que você procura e já são muito batidos. Mas esses últimos tempos eu andei um pouquinho preguiçosa e falei, vou fazer esses temas. Minha primeira ideia era fazer um tema de abelhinha, mas aí eu desisti e resolvi fazer um tema de vagalume. Esses desenhos que vocês vão ver aqui no canal, eu peguei de referência no Pinterest. E se vocês quiserem, eu posso colocar eles aqui para vocês, numa página, num PDF, aí é só vocês imprimirem e pintarem de acordo com as cores que vocês quiserem. Bom, então vamos lá. Eu já deixei meio que rabiscado aí essa letra blocada, né, no mês de junho, que vai ser o tema do nosso mês. Eu quero usar esse padrão de letra blocada com sombra e os vagalumes com luzinhas. E aí, com uma caneta preta grossa, eu fiz o contorno e depois eu preenchi as letras com a caneta azul. Para contornar os desenhos, eu usei uma caneta 08. Ela é um pouquinho grossa também. Eu gosto de usar ela para fazer contornos e fazer os desenhos também. Eu acho que fica numa textura bem legal. Uma grossura muito boa também. Bom, então a ideia aí dos desenhos são, além dos vagalumes, alguns potinhos, né? Dando a entender que os vagalumes estão dentro. E algumas luzes também iluminando junto com os vagalumes. Com a caneta um pouquinho mais fina, eu fiz a parte ali de cima das luminárias. E foi bem de qualquer jeito, assim, sabe, gente? Eu desenhei os fios e aí eu fui fazendo bolinhas representando ali que são luzes. Com a pintura depois, né, passando a caneta amarela, dá mais uma sensação, assim, de luzinha. Mas é aquilo, né, gente? O caderno é meu. A gente não precisa ter um desenho extremamente realista. Pensando que esse é meu hobby, que eu trabalho o dia inteiro com o corpo e quando eu chego eu quero desenhar uma coisinha fácil. Então, cabe muito bem pra mim, assim, sabe? Tem a sua dificuldade aí, tem a sua beleza, mas é um desenho fácil, vamos combinar, né? Seguindo então na estrutura da página, eu, como sempre, gosto de deixar um calendário nessa primeira página, nessa capa do mês. Então, eu fiz aí o calendário de junho e só para eu me organizar mesmo, para eu saber quantas semanas vai ter, que dia que vai ser tal dia. Até porque nessa outra parte da capa, eu coloquei um calendário um pouco maior e as datas importantes, os objetivos, coisas assim, né? Um resumo mesmo do que vai acontecer no mês. É meio desnecessário deixar, na verdade, esse calendário menorzinho aí na página da capa, mas eu gosto, é o jeito que eu tô acostumada e eu queria preencher isso aí sem ser vagalume.
Partindo então para os desenhos, eu comecei a colorir e eu decidi usar as canetas amarela, azul e cinza. A cinza mais para fazer alguns detalhes de sombra mesmo. Aí eu coloquei alguns pontinhos para fazer ali o desenho da rolha, que tá segurando os vagalumes. E alguns pontinhos de sujeira, assim, também, que daria uma ideia de luminosidade. Bom, e aí foi isso. Para contornar os potinhos, né, representando o vidro, eu fiz aí um contorno com a caneta azul. E depois, tanto as luzes como os vagalumes, eu fui na caneta amarela. Ficou bem bonitinho. Eu fui bem num jeito sem vergonha, assim, numa pintura bem sem vergonha. Saindo mesmo fora do desenho com a canetinha amarela para dar essa sensação mesmo da luminosidade. E eu gostei muito. Eu não tinha certeza de que ia ficar bom. Fui assim numa ideia meio, vai acontecer, vai rolar o negócio. E rolou. Rolou legal, eu achei que ficou bem interessante. O que vocês acharam? Coloca aí nos comentários pra mim. Pode falar bem na sinceridade. Pode falar assim, nossa, Aline, ficou muito zoado, não gostei. Eu vou aceitar todos os comentários, mas eu gostei, então tá tudo bem. Se vocês não gostaram, vocês fazem diferente. No preenchimento do lettering, do título do mês, eu resolvi pintar com a caneta azul, fazer o preenchimento com a caneta azul. E depois eu vi que tava um pouco vazio demais. Então aí eu optei por fazer um sombreado, que daí mais pra frente eu vou explicar. Vai ter um zoom aí de como que eu fiz. E aí eu parti para outra página, fazendo a numeração do calendário. E além dessa numeração do calendário, eu resolvi fazer o sombreado também nesse retângulo do calendário. E foi daí, vendo esse sombreado, que eu optei por fazer o sombreado ali na letra. Então, como que a gente faz esse efeito de sombra na letra blocada? Você tem que pensar que a sua luminosidade está vindo de algum canto. Então, no meu caso, aí eu desenhei a luz vindo desse canto esquerdo. E aí, você vai ver aonde essa luz incide e aonde vai fazer essa sombra. Quando eu comecei a fazer o curso de lettering, foi bem essa explicação mesmo. Então, aí você pega ali o ponto de luz, vai desenhando na diagonal que você quer, aonde vai ser feita essa sombra. Se você está treinando, você pode fazer como eu estou fazendo aí no vídeo mesmo, que é colocando esses traços na diagonal de onde vai ser esse sombreado. Pensando mesmo assim, tipo, pensa na luz do sol incidindo sobre um prédio, aonde que vai ser a sombra dessa estrutura, desse prédio. Bom, e aí então, voltando aqui para nossa letra, eu contornei esse sombreado e fui fazendo ele também com a canetinha cinza. Aí eu fui tentando fazer, né, de uma maneira mais explicativa, mas depois eu decidi passar direto a brush e... bem mais fácil. E aí ele já dá um efeito, assim, quando você sabe aonde é o traço, você já passa a brush aí e ele vai fazendo bonitão esse sombreado. Aí para dar um efeito, né, um pouquinho mais forte,
eu resolvi contornar o sombreado também com a caneta preta. E aí ele dá uma destacada maior. Então eu gostei, achei que ficou... preencheu mais assim a página, sem ficar muita briga na feira. Então eu gostei bastante. Achei que ficou delicado. Trouxe bem assim o que eu queria mesmo para essa página. Me fala aí o que vocês acharam. E agora sim, essa é a capa do meu mês de junho. Essa próxima parte do vídeo, então, eu vou fazer a minha página de memórias, que é, quem acompanha aqui já sabe, que é uma página que sempre tem que ter no meu bullet journal. E dessa vez eu fiz diferente, eu não fiz o calendário inteiro, separadinho como eu tô acostumada a fazer. Eu fiz os quadradinhos um pouquinho mais juntos e eu resolvi que nessa página de memórias eu ia colocar alguns desenhos referentes ao tema. Então eu ia desenhar vagalumes também nessa página. Aqui então, já com os esboços da página de memórias, eu só vou passar o contorno aqui com a caneta preta e fazer a pintura de acordo com o que eu já fiz na primeira página, fazendo os vidros em azul e usando o amarelo para dar o destaque dos vagalumes. Então eu deixei alguns espaços ali dos dias, mas em outros espaços eu deixei pro tema do mês. Então eu fiz ali os vidros, os vagalumes, as luzes penduradas e eu gostei muito do resultado final. Talvez no final do mês eu me arrependa, que aí eu acho que vai ficar muita informação, muito desenho aleatório, mas não sei, vamos ver. Pelo menos assim, a parte de desenhar, de ter o meu hobby com esse desenho, de fazer o meu bullet journal mesmo, eu cheguei no meu objetivo, que era esse, me distrair, tirar um dia aí para mexer no meu caderno e ser feliz.
Para o título da página, eu resolvi fazer o sombreado somente no contorno. Então eu usei a mesma técnica do sombreado que eu fiz na letra blocada, da luz incidindo ali sobre a esquerda e fazendo o sombreadinho. E para dar uma textura, né, um destaque maior aí nesse sombreado, eu optei por fazer a parte da sombra com a caneta azul. Ficou clarinha, mas ficou delicado também, ficou bem no jeitinho que eu queria. A nossa próxima coleção, então, é a página de hábitos e também eu deixei uma página para lista de tarefas. Para os hábitos, eu resolvi colocar menos rastreadores esse mês, porque como eu tô usando o Robonit, o Planner, eu tô rastreando mais hábitos por lá. E aqui no Bullet Journal eu deixei só 4 espaços. E também estava mais interessada em desenhar, então foi mais na ideia de desenhar mesmo que eu fiz essa página. Se não fosse isso, eu já teria pulado para a parte da agenda e estaria feliz do mesmo jeito. Para o desenho nessa página, eu repeti o desenho lá do começo da página da capa. Eu só inverti o lado do meu desenho e fiz numa ideia de um caminho de vagalumes, que ficou mais visível quando eu fiz já a coloração. Para outra página, eu decidi fazer um pote sem ser redondo, porque, nossa, o pote redondo, coitado. Se tem uma coisa que esse pote redondo não ficou, foi redondo. Bom, então pro título da página de hábitos, eu fiz também na letra blocada e fui seguindo a mesma ideia. Me fala aqui se vocês querem saber como que faz essa letra blocada. Eu aprendi, antes eu fazia muito na vagabundice, assim, sabe, gente? Até que eu fiz um curso de lettering e aprendi a fazer uma letra blocada, realmente assim, com os traços bonitinhos e tal. Me fala aqui se vocês têm interesse em saber, que eu posso fazer um vídeo aqui pra gente. Nessa outra página, eu fiz o que chama de falso lettering, né? Então aí na letra cursiva, eu aumentei a curva descendente da escrita. Então ela fica com essa ideia mais de sobe fino, né? Sobe a linha fina, desce a linha grossa. Esse aqui eu já ensinei aqui no canal. Então, assim ficou essa minha página de hábitos e de lista de tarefas. Comenta aqui se vocês curtiram, se vocês gostaram da ideia desse bullet journal, desse tema. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!